Fala, meus amigos do canal. E eu resolvi fazer esse vídeo, né? Eu tava acompanhando outro vídeo depois que eu postei. Rapaz, parecia mais que eu tava numa maratona. Era não sei o que, não sei o que. Que doidice gravando de noite. Então resolvi repostar aí bem mais explicadinho, bem mais devagar, pra você tá entendendo a situação, né? Que a situação de Moraes tá bem complicada, tá? Então sim, ele tá envolvido em muita bomba. Vamos começar aí, ó. A atuação da mulher de Moraes no STF e STJ cresce 5 vezes depois da posse do marido. Ou seja, foi só o Alexandre de Moraes aí chegar no STF, né? Que a situação dela melhorou bastante, né? Olha a quantidade de ações conduzida por Viviane Bassi nessas cortes subiu de 27 para 152, número bem alto, né? Aí, ó, o número de processos sob a responsabilidade da advogada Viviane Bassi de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça aumentou consideravelmente, tá? Em 2017. E aqui, ó, vem uma informação bem importante, ó, aqui, ó, no final, ó. Crescimento 5 vezes maior que o registrado aos 16 anos anteriores. Ou seja, meus amigos, 16 anos antes do Moraes chegar no STF, ela não tinha essa quantidade aí de casos absurdos, ó, informou o Estado de São Paulo, tá aí o jornal Estado de São Paulo. Outra bronca aí que vale a gente salientar, ó, aqui, em diversos processos que Viviane está envolvida, seus filhos Juliana de Moraes e Alexandre Bassi de Moraes também estão envolvidos. Então, é a família Moraes, Bassi de Moraes, né? A família, na verdade. Então a família dele aí tá toda envolvida nesses processos, tá? Em diversos processos, conta com os filhos, né? Entre seus clientes estão grandes empresas e grupos de diferentes setores, como a Santos Brasil, uma das principais operadoras portuárias do país, e o empresário Jair Antônio de Lima, fundador do frigorífico Concepción, no Paraguai. A Santos Brasil preferiu não comentar e o dono do frigorífico, muito menos, né? E outro caso que teve dela aí, que teve grande repercussão, né, grande fala, foi do ex-governador Orestes Quercia, em ação por improbidade administrativa relacionada a contrato firmado em licitação em 89, tá? Então ela tá tendo aí grandes atuações com grandes empresas. Sabem, tudo isso, pastor, passou a ser questionado depois que foi divulgado o contrato aí de 129 milhões, aonde ela receberia em 3 parcelas aí, em 3 anos, 3,6 na verdade, por mês, 3,6 milhões, né? Então, rapaz, é muita grana, meu amigo. Então, assim, né? Depois dessa acusação aí dela com o Banco Master, que está envolvido em suspeitas financeiras, aumentou ainda mais. Lembrando que o Banco Master, na época que ela foi a ser contratada, ele tinha 77 mil casos de denúncias, tá? Por fraudes e tudo mais. E em nenhum desses casos, a Viviane Bassi de Moraes foi citada como sendo advogada deles. Olha que impressionante. Então ela ganhou dinheiro só com a cara, foi rolo por cima de rolo, viu? Aí tem aqui, ó, Moraes atuou em 2023 para afrouxar restrições a escritórios de cônjuges. Cônjuges aqui, ele está falando só cônjuge, mas é cônjuges, parentes próximos, né? Filhos, no caso dele, todos os parentes sanguíneos, né? Parentes sanguíneos mais próximos, tá? Aí tem aqui a explicação, ó. Agora, pouco mais de 2 anos depois, Alexandre de Moraes figura no centro de polêmica envolvendo a contratação do escritório de sua esposa. Isso depois de vazar aí o contrato aí absurdo, né? O voto dele ali, ó, o voto que declarou inciso foi escrito por Gilmar Mendes, além de Moraes. Isso aqui para mim que foi um absurdo. Olha quem apoiou essa votação, né? Para mim isso aqui foi muito absurdo, ó. Quem apoiou aí, além de Moraes e Gilmar Mendes, claro, tiveram Nunes Marques, André Mendonça, galera, Dias Toffoli, claro, porque tem a esposa dele, que em breve eu vou estar trazendo a notícia aqui também, que a esposa dele também está envolvida, teve um aumento absurdo aí em seu escritório, tá? Que também é advogada, se não me engano, tá? Para não falar aqui injustamente, mas Dias Toffoli e Cristiano Zanin, esses foram os votos a favor. Você vai ver só quem votou contra, que me surpreendeu também. Mas antes eu vou falar aqui, ó, o que é que eles quiseram derrubar, ó. O inciso do CPC, analisado de 2015, vedava o juiz de exercer funções no processo em que figure como
parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então isso aí que eles derrubaram, né, vedava, por exemplo, num caso que a Viviane Bassi estivesse presente, o Moraes não podia participar ou vice-versa. E aí eles até deram uma declaração, né? Considerados cerca de 10 mil julgamentos em que o ministro da corte atua durante um ano, o custo administrativo de fazer essa pesquisa antes de cada um seria incalculável, justificando aí que por eles pegarem muitos processos, ele não pode ver, minha esposa tá naquele, tá nesse, não sei o que, não. Tudo pala, né? Escreveu Gilmar Mendes no voto acompanhando de Alexandre de Moraes, né? Ressalta-se que a atuação do advogado é pessoal, as procurações são outorgadas aos advogados individualmente. Tudo, só quem votou contra me surpreendeu, tá? Os ministros Edson Fachin, que era o relator, Rosa Weber e Carmen Lúcia e Luiz Barroso foram que votaram contra, mas aí perderam, né, na quantidade. Se o André Mendonça e o Nunes Marques estivessem por lado de cá deles, teriam derrubado aí, né, essa decisão deles, e aí não teria como a Viviane Bassi ter atuado em tantos processos junto ao Moraes aí, o crescimento dela seria bem reduzido. E aqui tome-lhe outra pedrada nessa careca dele aí, ó. Vorcaro recebeu Moraes e políticos para jantar em mansão de jornal. O ministro do STF participou do encontro em residência do dono do Banco Master em meio a contratos milionários aqui, ó. Participou de um jantar em Brasília, na residência do empresário Daniel Vorcaro do Banco Master. E isso, em vigência aí desse acordo aí, né, já estava em vigor o contrato firmado entre o banco e o escritório de Viviane Bassi de Moraes de 129 milhões. E segundo aí o colunista, né, Lauro Jardim, do jornal O Globo, o encontro ocorreu em um imóvel de 36 milhões de reais, localizado no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília, tá? Com aproximadamente 1,7 mil metros quadrados de área construída. Eita bexiga, é um casarão, viu? A residência de Vorcaro se tornou ponto frequente de reuniões informais, né? Mas aí também pode ter formais, né? Moraes esteve entre os 20 convidados. Lembrando que Moraes foi o único ministro aí do STF presente aí nessa reunião, tá? Embora a presença de Viviane Bassi de Moraes não tenha sido registrada nesse jantar e não conseguiram ver se ela estava ou não estava, praticamente só foram Segundo o próprio jornalista diz, aparentemente no jantar não teve uma conversa sobre Banco Master, Magnífico, ou seja lá o que teve. Foi um jantar cordial entre amigos, meu amigo, isso mesmo, um jantar cordial, informal. Não, vou ali na casa do banqueiro que contratou minha mulher por 129 milhões, está envolvido em um monte de fraude, de crédito e tudo mais, e mais de 77 mil casos. Não vou lá, ele me convidou, né? É isso, já. E eu te faço a pergunta, o que é que você acha disso tudo aí? De todo esse envolvimento aí do Alexandre de Moraes com todas as polêmicas. Ainda tem a polêmica que ele, segundo informações, pressionou aí, né, a Polícia Federal sobre o caso do Banco Master, né, para que ele desse uma aliviada, ou sobre as provas, algo do tipo, que não vem um caso que ele já meio que desmentiu, já mandou lá o delegado da Polícia Federal aí desmentir toda essa situação, né? Só sei que tudo isso é muito grave e a gente precisa aí de uma solução, precisa até de um impeachment dele, e tem investigação aí, como eu disse a você, sobre o Dias Toffoli também, crescimento aí da esposa dele nos negócios, e a gente vai estar trazendo tudo isso aqui. Comenta, curte, segue a gente, compartilha aí para todo mundo estar bem informado.